certo? Estou aqui na speedrun de fazer a aula o mais rápido possível, ok? Porque não deu muito tempo, ok? Não deu muito tempo. Olha só. Eu basicamente anotei que infelizmente não tive tempo de treinar essa aula, ok? Então ela vai ser feita no feeling, ok? Infelizmente preciso fazê-la rápido. E vamos lá. Essa aqui é uma continuação da primeira aula. A gente vai ver coisas sobre as funções que são bem importantes, ok? Antes disso a gente tem que ver uma coisa que vai cair na prova, é bem importante, tá? Que é o produto cartesiano entre o conjunto A e B, por exemplo, ok? O que é o produto cartesiano? É o seguinte, são todas as combinações basicamente, ok? Em que os valores do conjunto A são o primeiro e o conjunto dos valores B é o segundo. Vou pegar um exemplo bem simples. Vamos dizer que A é igual a 0, 1 e 2 e o conjunto B é igual a 0 e 1, certo? O produto cartesiano de A por B seria o conjunto de todos os pares ordenados, ou pontos, ok? Em que x são os valores de A e y são os valores de B, ok? Lembrando que x vem primeiro e y vem segundo, certo? Vamos lá. Então, no caso, seria 0,0, primeiro com o primeiro, vírgula, o primeiro com o segundo, 0,1, ok? Esse é o processo. Depois a gente vai pegar 1 com 0, 1 com 0. Em seguida, o 1 com 1, 1,1. Esse 1 ficou horrível, mas é o que tem. Quando se faz muito rápido fica assim. Vírgula. A gente vai fazer 2 com 0 e 2 com 1. 2 com 0. Em seguida, 2 com 1. E esse é o nosso conjunto. São só esses. Observe. O produto cartesiano entre A e B é diferente do produto cartesiano entre B e A. Ok? Porque aqui o A está sendo colocado primeiro. Se fosse B por A, seria exatamente o inverso disso, ok? Ou seja, seria 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2 e 1, 2, ok? Essa é a diferença. Quando a gente está falando de uma coisa inversa, é a mesma coisa que a gente colocar na menos 1, ok? Inverso de um conjunto é você colocar os valores ele ao contrário, isso é bem importante. No caso, o inverso de A, ou seja, A na menos 1, é igual ao conjunto. No caso, perdão, só faz sentido você tirar o inverso de um conjunto quando ele tem dois números, ok? Porque eles conseguem inverter eles, ok? Só para você saber, ok? Isso é importante saber como é que é inverter. Vamos lá. Mas isso aqui é o produto cartesiano entre dois conjuntos, você tem que fazer todas as possibilidades dele. Isso cai na prova. Certo, uma função par é uma função que não tem nada a ver com par ou ímpar, apesar de que esse é o nome delas, ok? Mas é o caso em que, se você pega um valor, qualquer valor em x, se você pega qualquer valor positivo e coloca na função, o oposto desse valor vai dar o mesmo resultado. Ou seja, se eu pego, por exemplo, 3, que é um valor positivo, ok? Vamos supor que eu estou falando de uma função quadrática, assim, ó, ok? A gente não aprendeu elas ainda, mas considera uma função assim, tá? Se eu pegar o 3, eu vou conseguir esse valor aqui, certo? Esse valor aqui, isso vai ser o meu y, ok? Vamos supor no caso 9, ok? Está super desproporcional, mas tudo bem. Se eu pegar o menos 3, nesse caso aqui eu vou conseguir o mesmo valor. Isso aqui é um caso de uma função par, ok? Por quê? Porque independente se você pegar a versão positiva ou negativa do número, ele vai dar o mesmo resultado, sempre, independente do número. Você percebe isso quando você tem uma função que, quando ela é desenhada, ela é refletida no y, certo? Ou seja, ela pode ser uma função assim, ó. Só que desde que ela seja refletida, ok? Tem que ser refletida. Sempre isso acontecer, isso acontece, ok? Como é que você sabe? Se você tem sua função, só tem sua lei, por exemplo, f de x é igual a x², você testa. Você coloca 3 e menos 3, vê se dá certo. Faz 1 ou 2 testes, se der certo é porque ela é par, ok? Não é um jeito matematicamente rigoroso de dizer se ela é par, mas é bom bastante para essa prova, ok? Isso é uma função par, ok? Uma função ímpar é o contrário, ok? É o contrário disso. Se você tem pega um número, pega uma entrada e você pega a saída, ok? Se você pegar a entrada oposta, ela vai dar a saída oposta. Ou seja, por exemplo, seria uma função mais ou menos assim, ó. Ok, isso aqui acontece o seguinte: se eu pego esse valor aqui, por exemplo, 3, eu vou conseguir, vamos supor, 5, ok?
Se eu pego o menos 3, eu vou conseguir o menos 5. Ok? É isso que acontece. Como é que você faz isso? Você pega o nosso... Ela é sempre invertida no y e no x. Ok? Esse acontece para ficar assim. Ela tem que ser invertida no y e no x. Daí você tem uma função assim quando você quer olhar para o gráfico. Se não, você tem que olhar e pegar e testar uns 2, 3 números, certo? Para testar isso, ok? Certo. Assim que você testa a paridade. Importante, eventualmente não tem nenhuma simetria e daí a gente fala que essa função não tem paridade. Ok? Vamos lá. Importantíssimo, importantíssimo, tá? Qual é a diferença entre uma função e uma relação? Ok? A função tem uma propriedade bem importante, ok? Uma função é diferente de uma relação por quê? Primeiro, todo mundo do domínio é utilizado, ok? Ou seja, todos os pontos do domínio estão ligados com alguém, ok? Estão ligados com alguém. Se tiver um cara de fora, isso aqui não é uma função. E isso aqui é uma função, ok? Além disso, tem outra regra. Uma pessoa do domínio não pode estar ligada com mais do que uma pessoa. Isso não quer dizer que não possa ter isso aqui, por exemplo, dois caras do domínio ligados com a mesma pessoa. O que não pode acontecer é uma pessoa do domínio estar ligada com duas pessoas. Isso aqui não pode. Ok? Isso não pode. O que significa graficamente? Ok? Significa graficamente que qualquer coisa em que você tenha um x com dois valores esteja errado. Olha só. Pensa nessa função aqui. Ó. Isso aqui não é uma função. Por quê? Esse valor de x aqui, ó, ele pega tanto isso aqui, tem tanto esse y, quanto esse y de resultado. Não vai acontecer. Isso aqui não é uma função, isso aqui é uma relação. Ok? Um círculo, por exemplo, isso aqui não é uma função, é uma relação. Por quê? Esse ponto aqui, por exemplo, ele tem dois y, tem tanto esse y quanto esse. Ok? Isso não é uma função. Minha voz está morrendo. Ok? Outra coisa importante. Se o meu domínio aqui for todos os reais, isso aqui não é uma função. Por quê? Porque esses pontos aqui não estão ligados com nada. Ok? Isso aqui só seria uma função se o meu domínio fosse esses caras aqui. Beleza? Ok. Certo. É bem tranquilo de descobrir se uma função, se uma relação é uma função ou não. Ok? Tá. Normalmente se escreve assim, ó. O domínio contra o domínio de uma função. Escreve assim, ó. Considere a função f de x em que, a pessoa está escrevendo o texto dela, certo? Em que de R, por exemplo, R para R, ou seja, contra domínio, ok? Então, contra domínio reais, não, o domínio reais para o condomínio reais, a gente poderia estar falando isso de A para B, que a gente muitas vezes fala, certo? Um conjunto pequeno com outro conjunto pequeno, coisa do tipo, tá? Lembrando que R é o símbolo dos reais, todos os números que você conhece são números reais. Ótimo. Que você aprendeu até agora, né? Certo. Assim se escreve. Vamos ver um valor real de uma função, ok? O valor real de uma função é uma coisa super simples. É que eu tinha explicado para vocês já. Vamos pegar uma função um pouco mais complexa para ter um pouco mais de diversão. X quadrado menos 2x menos 1, certo? Se a gente pegar o f de 3, vamos ver como é que fica? É só você pegar e substituir. Isso aqui é o valor real da função 3, f de 3, certo? Ou seja, é 3 vezes 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 menos 1. Isso aqui vai dar f de 3 sendo igual a 3 vezes 9, 27, menos 2 vezes 3, 6, menos 1. Isso aqui vai dar f de 3 como sendo igual a 20. Dá até que resultado legal. Isso aqui foi feito na hora. Nem pensei nisso antes. No fim da boa, no fim da boa. Certo? Raiz de uma função é quando ela se iguala a zero. Ok? Vamos pegar essa função aqui, por exemplo. F de x é igual a 3x mais 1. Isso aqui é uma reta, ok? Se você for fazer no gráfico. A pergunta que a gente está fazendo aqui é mais ou menos, em que x que o meu y é zero, certo? Aqui é quando o meu y é zero, certo? Aqui
é quando meu y é 0. Eu estou perguntando que x em que meu y é 0. O ponto em que isso aqui intercepta a linha 0, certo? Para eu fazer isso, é simplesmente pensar, isso aqui é o meu y, certo? Lembra que isso aqui era o meu y? É só eu descobrir, dizendo que isso aqui é 0. Quando isso aqui for 0, vamos descobrir que x que gera ele. No caso, só a gente passa para o outro lado. No caso, nosso x é igual a menos 1 sobre 3. Ok? É aqui que ele vai passar aqui. Certo. Esse método que eu usei é bem útil para outras coisas. Ok? Por exemplo, descubra o f de x para essa lei aqui, que é igual a, por exemplo, 1. Certo? Como é que a gente descobre isso? É só a gente pega isso aqui e substitui por 1. Literalmente, é como se isso aqui fosse igual a 1, a gente só substitui aqui. No caso que a gente vai fazer, eu vou apagar aqui para ficar um pouco mais claro. É reescrever como isso aqui vale 1. A gente reescreve assim. 1 é igual a 3x mais 1. O valor de x que a gente descobrir aqui vai ser o valor de x que nos retorna 1. E dá o valor de 1 quando transformado. Certo? Vamos lá. A gente pega isso aqui e passa para o outro lado. No caso, a gente descobre que 3x é igual a 0. Ou seja, x é igual a 0. Fechou? Ok? Então, essa é um método de se descobrir. As raízes de uma função são sempre os pontos em que ela intercepta o 0. Ok? Provavelmente só vai ter funções lineares como essa e algumas funções quadráticas que têm duas raízes, lembra? As funções quadráticas a gente não aprendeu ainda, mas elas fazem parábolas, ok? Parábolas. E uma parábola, ela intercepta geralmente duas vezes o plano, ok? Uma aqui e outra aqui. Eventualmente a gente vai ter parábolas um pouco mais loucas. Algumas que fazem assim só, elas só tangenciam aqui, tocam um único ponto, e algumas que nunca tocam. Essa aqui, a gente vai ter que estudar os números complexos. A gente não estudou ainda, certo? Então, por enquanto, ignora isso aqui, certo? A saída de uma função é quando você iguala a 0, ok? São os pontos em que interceptam o eixo x. Fechou? Graficamente, né? A última coisa é a subjetora, injetora e bijetora, ok? Uma função subjetora... Não, vamos primeiro pegar a injetora. Uma função injetora... Eu coloquei pra gravar, cara? Coloquei, glória. Uma função injetora é uma função que faz o seguinte. Okay? Aqui a gente tem o nosso domínio. Aqui nós temos o nosso contra-domínio. Okay? É quando... cara, vou olhar na apostila. Eu não quero confundir a subjetora com a injetora. Quero garantir que eu vou estar falando certo pra vocês. Okay? Então eu vou dar uma olhada na apostila rapidão. Esqueci isso por um momento. Peguei a apostila errada, droga. Vamos lá. Rapidão. Você pode ver o speedrunner usando uma apostila? Assim que se usa uma apostila. Vamos lá. É aqui? Diz que é aqui. Droga, aqui eu tô com isso. Vamos lá. Tranquilo, vou encontrar. Aqui, ó. Injetora é o seguinte. Tá, ó. Seguinte, injetora é quando dois pontos nunca estão no mesmo cara, ok? Se isso aqui acontece, por exemplo, no mesmo ponto, isso aqui não é injetora, ok? Injetora é só quando todo mundo vai com uma pessoa diferente. Lembrando que eu estou falando de uma função injetora, então eu tenho que obedecer as duas regras da função. Quais são? Todo mundo do domínio tem que estar sendo usado e ninguém do domínio pode estar relacionado com duas pessoas. Uma pessoa do domínio não pode estar relacionada com duas pessoas no contra-domínio. Ok? Isso aqui é injetora. Ok? No caso, isso aqui não pode acontecer. Tem que ser sempre pontos diferentes e daí ela é considerada injetora. Uma sobre-injetora. Esse aqui é o pior RA que eu já fiz na minha vida. Ok? É quando todo o contra-domínio é a imagem. O que isso significa? Quando todo mundo do contra-domínio é usado. Certo? Todo mundo do contra-domínio é usado. Por exemplo, isso aqui. Certo? Essa aqui é a nossa imagem e contra-domínio. Imagem e contra-domínio. Todo mundo está sendo usado. Observe que aqui não tem problema se outra pessoa aqui do condomínio, tiver a mesma pessoa, tiver o mesmo ponto relacionado com ele, ok? Não tem problema. Isso aqui é um problema para a injetora, não para a sobre-injetora. Se a gente tem
uma função que é tanto injetora quanto sobrejetora, ela é considerada bijetora porque ela cumpre os dois papéis, ok? Aí eu estou olhando aqui, é isso, fechou? Muito obrigado, uma ótima prova.